Pessoal, bom dia. Mais um dia que Deus nos concede, graças a Deus pela sua misericórdia, de estarmos aqui novamente juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e nos alegrarmos juntos, né, pela beleza que Deus nos concede de mais um dia. Eu sempre digo e não canso de repetir que cada dia que nasce é uma nova oportunidade que nós temos de fazer mais e melhor. Talvez ontem você não tinha as condições que tem hoje para poder fazer mais para Deus, mais Deus te dá a oportunidade. Talvez você ainda não continue não tendo mais, você continue tendo a mesma quantidade, mas hoje você já aprendeu com ontem, então você tem a oportunidade de fazer melhor. Então aproveite esse dia, faça mais e melhor com aquilo que você tem. Hoje, dia 12 de junho de 2024, continuando no livro de Provérbios, no capítulo de número 12, nós vamos falar no verso 14. O verso 14 ele traz um versículo muito interessante, né? Muito, mas muito interessante mesmo. E ele assim, ele é uma alusão às duas situações que a Bíblia mais trata, do que principalmente o livro de Provérbios mais trata, né? Que é a diligência no trabalho e no falar. Então ele diz que pelo fruto da sua boca o homem será abençoado e o trabalho de suas mãos se prosperará. Então o que acontece? O que nós percebemos aqui? Que nós temos algumas coisas na nossa vida que nós precisamos tomar muito cuidado. Muito ruim, tá falhando muito a internet aqui, então vocês não levem a mal se cortar alguma coisa. Então assim, a palavra dita ela é como uma flecha atirada. Não tem mais como voltar e ela pode ferir e até matar alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós abrimos a nossa boca para proferir, porque ela é uma flecha lançada e ninguém quer lançar uma flecha para ferir ou até mesmo matar. E o pior, né, que como nós somos maus arqueiros, né, maus flecheiros, muitas vezes a gente atira a flecha e acerta os alvos que estão muito próximos, que normalmente são a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nossos maridos. E então são todas aquelas pessoas que estão muito próximos de nós. E essas pessoas, por estarem próximos da gente, são os primeiros a serem afetados, atacados por essa flecha que é a palavra. Então quando Salomão vai dizer aqui que pela palavra da nossa boca nós somos abençoados, é porque nós temos que ter uma responsabilidade muito, mas muito grande com aquilo que nós falamos. Temos que ter esse cuidado ao abrir a nossa boca. Eu já disse aqui uma outra vez que a nossa língua, que é a própria Bíblia diz que a língua é o menor dos músculos que nós temos, é o menor dos órgãos que nós temos. Porém, com ela nós conseguimos destruir muita coisa. A palavra pode trazer vida e pode trazer morte. E a língua, com todo esse poder que ela tem, ela é tão poderosa que é o único que é mais bem protegido até do que o músculo, que é o nosso coração. O coração, que é o responsável por bombear sangue, por fazer todo o corpo funcionar, ele não tem uma proteção em volta dele tão grande como tem a língua. Nós temos, no mínimo, 32 sentinelas para proteger a língua, para que a língua não saia falando besteira. Então faça uso dele, mantenha a boca fechada, né? Nós temos um dito que diz que boca fechada não entra mosquito, mas na realidade a boca fechada evita tragédias. Às vezes você não falar uma palavra vai te trazer muito mais ganho do que se você abrir a sua boca para falar. Então pense muito bem antes de falar. Pense muito bem antes de falar. Tenha sabedoria todas as vezes que você for falar. Nós temos a oportunidade de ter dois ouvidos para que nós possamos ouvir mais. Temos dois olhos para que nós possamos ver mais. E temos apenas uma língua para que a gente fale menos. Então, o conselho de Salomão, esse dia de hoje, no verso 14, é exatamente esse: que nós tenhamos prudência no falar, tenhamos cuidado ao falar e venhamos a falar com sabedoria. E assim, se a gente falar menos, a gente usa as nossas mãos para produzir mais. Porque quando a gente está falando, normalmente a gente não está produzindo o quanto poderia produzir. Então quando a gente começa a falar com sabedoria, o fruto da nossa mão, o fruto do nosso trabalho, o trabalho diligente que nós vamos estar fazendo, ele vai ser muito maior, vai ser um trabalho muito mais próspero. Então nós precisamos entender isso, que nós temos que ter um cuidado extraordinário com a palavra.
temos um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos, porque nós vamos comer do fruto da nossa boca. É o fruto daquilo que nós falamos é que nós vamos comer. E ele pode ser doce, como pode ser amargo. Ele pode ser uma palavra de vida, como pode ser uma palavra de morte. Então pense bem antes de você falar. E lembre, você não é um arqueiro profissional que consegue acertar alvos muito distantes. Normalmente as suas palavras vão afetar os alvos que estão mais próximos. E as pessoas que estão mais próximas de você, seja ela seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos mais próximos, aquele círculo mais próximo de você, eles podem ser afetados gravemente e às vezes até morrerem por causa das flechas que você lança pela tua palavra. Por isso, tome muito cuidado. Pense muito. Eu costumo dizer que pensar 2 vezes antes de falar é até besteira. A gente tem que pensar 4, 5 vezes antes de falar. Porque não tem como pegar a palavra. A palavra dita, ela não tem como. Eu me lembro de uma história que a gente conta muito, né, em treinamento, de um jovem que tinha discutido com as pessoas próximas dele, falado uma porrada de besteira, falou muita besteira, e ele se arrependeu daquilo que ele falou e foi conversar com um sábio, e chegou para esse sábio e falou para ele, explicou a situação, explicou que na realidade ele gostava muito dos familiares dele, e não devia ter falado tudo aquilo que ele falou. E o sábio foi lá no quarto, pegou um travesseiro de penas e deu para ele e falou assim: olha, não tem problema nenhum. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse travesseiro e leva ele até a sua casa. Aí ele pegou o travesseiro, colocou o travesseiro debaixo do braço e seguiu. Só que o sábio deixou o travesseiro descosturado. E conforme ele ia andando, as penas iam saindo pelo caminho, foi caindo pelo caminho, foi caindo. Quando ele chegou na casa dele, ele percebeu que o travesseiro só tinha metade das penas que tinham. Pouco menos que as metade. E ele ficou preocupado com aquela situação, voltou ao sábio e falou para ele, falou assim: olha, o travesseiro estava furado e vazou algumas penas. Ele falou: não, eu fiz exatamente isso. Agora segue pelo caminho e vai pegando as penas e colocando as penas novamente no travesseiro para que o travesseiro esteja cheio novamente. E ele saiu pela rua buscando as penas. Só que aquela pena foi carregada pelo vento e foi levada de uma forma que ele não conseguia mais pegar. E ele conseguiu até recuperar uma ou duas, uma pequena parte daquele que caiu e não conseguiu o resto. E ele chegou para o sábio apavorado, falou assim: olha, como é que eu vou fazer agora? Eu andei pelo caminho, procurei, vasculhei todo canto, mas o vento está muito forte e acabou levando as penas para lugar que eu não consigo mais buscar. E o sábio olhou para ele e disse: é exatamente assim que funciona com as palavras. As palavras são como as penas do travesseiro. Depois que ela saiu, dificilmente você vai conseguir resgatá-las. Então tome cuidado com o que você fala, porque depois que a palavra saiu, você não sabe mais qual que é o destino que ela vai ter. Ela pode ser soprada pelo vento e ir de um canto para o outro, e cada um que vê aquela pena pode imaginar uma coisa. Algum que vê aquela pena pode até imaginar, falar só, realmente alguém estava passando com um travesseiro de pena e perdeu as penas que estavam no travesseiro. Mas outros podem ver aquelas penas e achar que alguém matou um certo animal e as penas eram de um animal que tinha sido morto ali por poucos instantes. Ninguém sabe qual é o destino das palavras depois de proferidas. Por isso nós temos que ter muita sabedoria ao usar esse dom tão maravilhoso que Deus nos dá, que é o dom da palavra. E nós possamos, nesse dia de hoje, administrar a nossa boca, administrar a nossa língua, para que ela não venha a falar o que não presta, para que ela não venha difamar, para que ela não venha ferir e machucar. Se você tiver em sua mente, se você conseguir gravar, colocar isso assim na sua mente de uma forma que ela fique firme na sua mente, que cada palavra é uma flecha e que você está atirando essa flecha ela pode acertar o alvo ou pode errar o alvo. Então você vai pensar muito bem antes de atirar essa flecha. Principalmente lembrando que você não é um bom arqueiro. Eu não sou um bom arqueiro. Eu não sei atirar as flechas com precisão que deveria. Para isso a gente precisa de ter muito treino, muito conhecimento, muita sabedoria. E assim, como a gente não tem, a gente tem que tomar muito cuidado com cada uma das palavras que estão lançadas. Lembrando que pelo fruto da nossa boca nós comeremos. E assim, da diligência do trabalho da nossa mão, nós prosperaremos. Que nós tenhamos essa sabedoria
para poder usar as palavras com entendimento, usar as palavras certas no momento certo, para que elas sejam bem colocadas, como diz o próprio Provérbios, né? Como maçãs de ouro em salva de prata são as palavras ditas no tempo certo. Olha que coisa linda. Se coloca o Salomão na sua sabedoria, ele vai colocar, eu já disse isso nos outros vídeos para trás, ele coloca a maçã, que é uma das frutas sagradas na cultura judaica, e ele coloca, além de ser maçã, ele coloca essa maçã como maçã de ouro, ou seja, é uma fruta muito especial, é uma fruta que tem doçura, uma fruta que tem particularidades muito especiais na cultura hebraica, né, na cultura judaica. E ainda ele vai colocar que ela não é só uma maçã, ela é uma maçã de ouro. E essa maçã de ouro também não está jogada em qualquer lugar, ela está numa bandeja de prata. Ou seja, os dois metais mais preciosos, simbolizando ali a junção da doçura, do entendimento, da riqueza, da prosperidade, da durabilidade, tudo juntos ali, quando ele diz que é a respeito da palavra dita no tempo certo. Então é isso, pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que vocês possam ser beneficiados por essa palavra, guardando a sua boca, guardando a sua língua e lembrando sempre que nós não somos bons arqueiros, que nós não somos exímios atiradores de flecha e por isso devemos tomar muito cuidado com as palavras ditas. Vamos juntos orar. Ó Deus, te agradeço, papai querido, pela grandeza do teu nome, pelo teu poder e pela tua misericórdia, por tudo, ó Deus, que tu tens feito sobre as nossas vidas. Te peço, papai querido, tu venha abençoar cada um dos teus filhos, Senhor, segundo a tua misericórdia. E assim, ó Pai, a tua bênção, Senhor, possa estar nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardar a nossa língua, para que por meio dela, Senhor, não venhamos a matar nem ferir, Senhor, as pessoas que estão próximas de nós e mesmo aqueles que estão distantes. Que a nossa palavra seja palavra de vida, seja palavra de bênção, palavra de prosperidade, para que possamos assim, ó Deus, trazer a tua vontade, trazer a tua graça, Senhor, para aqueles que nos ouvem. Ó Deus, abençoa, Senhor, o dia de cada um, que nós possamos, Senhor, nesse dia, compreender a tua vontade, Senhor, e o teu querer. Essa é a minha oração e a minha petição nesse dia, no nome do teu Filho amado, Senhor. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Tenha um bom dia. Faça desse dia o melhor dia da sua vida. Só depende de você. Forte abraço.